Olá, tudo bem? Aqui é o Felipe, professor e plantonista de Geografia do Poliedro. Vamos agora resolver uma questão no nosso plantão online. Vamos comentar uma questão teórica bem interessante, que foi resumida, condensada da seguinte maneira aqui no nosso slide. Como classificar os pequenos agricultores com base nas categorias de ocupação, aquelas categorias que a gente vê na PEA, por exemplo? Bom, falando dos pequenos agricultores, a gente pode ter uma variação. A gente pode ter desde aqueles pequenos agricultores são realmente pobres, vivem em situação de precariedade no campo e com uma produção muito voltada à subsistência, até aqueles pequenos agricultores que vivem em uma situação melhor, são mais capitalizados e conseguem, inclusive, fazer contratação, funcionando, portanto, dentro daquele modelo de agricultura patronal. Bom, no caso desses últimos pequenos agricultores, a gente pode ter, portanto, a contratação de mão de obra e aí o estabelecimento de vínculo empregatício. Bom, nesse caso, a mão de obra contratada, ela vai ser classificada como empregado formal ou empregados formais, caso as contratações sejam feitas com registro em carteira, assim como a gente vê em ambientes urbanos. E eles podem ser empregados informais, caso eles não tenham registro em carteira, ou seja, trabalhem sem carteira assinada. Agora, no caso da agricultura familiar, na qual a base de mão de obra é a própria família, ou seja, não há aquele processo de contratação típico da agricultura patronal, aí sim a gente vai ter os chamados trabalhadores autônomos. Isso porque eles vão exercer uma atividade por conta própria, no caso, a produção agrícola sem vínculo empregatício com outra pessoa ou com alguma empresa. Bom, note o seguinte também, eles podem continuar sendo trabalhadores autônomos, mesmo que eles prestem serviço a alguma outra pessoa ou empresa que acabe contratando eles, desde que isso não implique na geração de vínculo empregatício, tudo bem? O que vai definir se eles são autônomos ou não é o fato de eles terem ou não vínculo empregatício. Então, mesmo que uma grande empresa ou uma empresa média, enfim, contrate o serviço dele para o fornecimento de algumas matérias-primas, de alimentos, etc., eles continuam sendo trabalhadores autônomos se essa contratação não implicar em vínculo empregatício. Tudo bem? Essa é basicamente a definição, então, de trabalhador autônomo no caso da área rural para a agricultura familiar. Quando a gente fala de trabalhadores autônomos, normalmente a gente não utiliza o termo autônomo informal ou autônomo formal. Isso é mais típico para os empregados. Mas, claro, os autônomos podem sim estar na informalidade ou na formalidade. No caso dos trabalhadores rurais, eles podem estar na informalidade se eles trabalharem sem um registro formal junto a órgãos públicos. Aliás, isso é muito comum no Brasil quando a gente está falando da agricultura familiar, dos pequenos produtores. Aliás, tem estimativas que pelo menos 17 milhões de trabalhadores rurais no Brasil estejam nessa situação, ou seja, fora do radar do governo. E isso tem aspectos negativos para a economia do país como um todo e para os próprios trabalhadores que não têm registro algum, ou seja, eles estão de fato na informalidade, longe dos benefícios e também fora do radar do Estado, como a gente comentou. Mas eles podem estar na formalidade também, caso eles tenham registro junto a órgãos públicos, e esses órgãos públicos podem ser diversos, podem variar também em termos de escala, eles podem ser municipais, estaduais ou mesmo federais. E no caso dos feirantes, que foi perguntado, é importante observar que eles são trabalhadores autônomos, mas normalmente eles vão precisar de uma licença para poder trabalhar. Bom, essa licença normalmente é expedida pela prefeitura municipal. Eles têm que fazer um requerimento e também pagar uma taxa anual para poder continuar vendendo os seus produtos em feiras livremente. Agora, claro, eles podem estar na informalidade caso eles exerçam a profissão sem nenhum tipo de registro ou nenhum tipo de autorização dos órgãos públicos, nesse caso, normalmente órgãos públicos municipais. Só um detalhe, o que pode eventualmente acontecer é que um trabalhador rural que esteja na informalidade, sem nenhum tipo de registro, ele produza os seus produtos e aí ele leva esses produtos para vender na feira, lá na cidade. E aí ele pode perfeitamente ter sim uma licença para trabalhar, ele pode pagar anualmente essa taxa para a prefeitura e vender os seus produtos na feira. Então, sobre o ponto de vista da feira, ele vai estar operando na formalidade. Agora, sobre o ponto de vista da produção em si, lá no campo, ele vai estar operando na informalidade. Isso pode acontecer também e não é muito raro. Bom, acho que era basicamente isso. Espero que eu tenha conseguido te ajudar nessa dúvida e até mais.